Vamos falar da qualidade e segurança em radiologia e os conceitos de segurança e qualidade do paciente no radiodiagnóstico no âmbito hospitalar, com destaque para pontos críticos da legislação, como radioproteção e segurança em ressonância magnética. Então não percam o programa desta semana. Isso mesmo, pessoal, qualidade e segurança em radiologia. Pela primeira vez esse tema chegando aqui no Viver com Fé e Saúde, e a nossa convidada de forma virtual, bem longe aqui do Mato Grosso do Sul, mas bem pertinho através da tecnologia, através da nossa plataforma digital, é a Janaína Fagundes de Moraes, ela que é tecnóloga em radiologia, estará falando conosco direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desse tema muito importante. Eu convido você a chamar os seus amigos, a sua família, reunir todos que estão com vocês aí para acompanhar o nosso bate-papo, a nossa entrevista do dia sobre qualidade e segurança em radiologia. Então não sai daí, porque o Viver com Fé e Saúde volta já já. Já estamos de volta com Viver com Fé e Saúde desta semana, mais uma vez agradecendo a companhia da sua audiência, a você que nos acompanha aqui em Campo Grande, TV Imaculada, canal 15.1, 21 e 521 da NET, a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos meios digitais, site, aplicativo da Milícia da Imaculada, e com uma saudação carinhosa a você em todo o Brasil que nos acompanha pelo canal 321 da Nova Parabólica Digital. Como vocês viram no bloco anterior, hoje o nosso tema aqui para o Viver com Fé e Saúde é qualidade e segurança em radiologia. E diretamente da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Janaína Fagundes de Moraes, ela que é tecnóloga em radiologia, vai conversar conosco sobre esse tema muito importante que eu particularmente, Janaína, estou muito curioso em saber sobre esses processos de qualidade e segurança na radiologia. Seja muito bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, Felipe, e com o público que nos assiste. Muito bem, eu queria que você se apresentasse aqui para todos que estão nos assistindo aqui na TV Imaculada, quem é a Janaína, já deu um spoiler aqui, né, que você mora em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Poá, essa cidade linda, maravilhosa, né, e qual que é o seu trabalho aí em Porto Alegre? Eu sou tecnóloga em radiologia, tenho 30 anos de experiência na área, eu sou coordenadora do curso técnico em radiologia do Senac Saúde de Porto Alegre, tenho mestrado em educação e tenho me dedicado nos últimos 25 anos à formação de novos profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia, pensando justamente na importância da educação para a promoção da qualidade dos exames e da segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais que atuam nessa área. Muito bem, queria que você começasse esse nosso bate-papo explicando para quem nos assiste qual que é o papel da radiologia e do diagnóstico por imagem na medicina moderna, ô Janaína. A radiologia, Felipe, ela está envolvida em praticamente todas as instâncias das nossas vidas, né? Desde quando nós somos embriões, na verdade, porque todo o nosso desenvolvimento é acompanhado por ultrassonografia, né? Ou por, agora também ressonância magnética fetal. Então, a radiologia ela é importante também para o diagnóstico de doenças, para o tratamento, né, das doenças que são diagnosticadas, o tratamento do câncer. E além de atuar na área médica e na área veterinária, é importante destacar que a radiologia também atua fortemente na indústria, né, e na segurança pública, com os scanners corporais, né, para rastreio de drogas e armas em presídios, bagagens em aeroportos, perícia médico-legal, além do ensino e pesquisa, que é a área que eu me dedico hoje. Então, todas essas aplicações têm, de alguma forma, a questão da segurança envolvida, seja a segurança do usuário, seja a segurança do profissional, bem como a qualidade do serviço prestado, seja ele de qual natureza for dentro da radiologia. E quando você fala segurança pública, e até eu fiquei curioso, geralmente a gente lembra daquele raio-x do aeroporto, né, onde você passa todas as bagagens de mão, né? Isso também faz parte dessa segurança na radiologia? Também, mas uma das coisas que mais impactam, né, para o profissional da radiologia em termos de empregabilidade, quando a gente fala em segurança pública, é a radiologia forense,
que é a radiografia de principalmente os cadáveres para perícia médico-legal, né, para identificação, por exemplo, de projetis de arma de fogo, para nortear a perícia, né, a retirada desses projetis para encaminhar para a balística posteriormente. Que interessante, vai muito além do que a gente conhece, né, dos exames, né, vai esse trabalho muito legal de conhecer. E como que a qualidade e a segurança se interrelacionam no contexto de exames, ô Janaína? Então, existe uma preocupação muito grande com a segurança, porque as radiações elas não são inofensivas, elas não são inócuas, né? No entanto, também a gente não precisa ter aquele pânico, né, para realizar um exame de imagem. Mas é importante destacar que, quando a gente fala de exames de imagem envolvendo radiações ionizantes, é necessário, sim, pensarmos em segurança. Então, a segurança do paciente para que ele receba tão somente a dose que ele precisa para a realização daquele exame e para o profissional que vai trabalhar pelo menos 25 anos com isso, né? Para que ele não acabe posteriormente desenvolvendo problemas de saúde relacionados à exposição diretamente. Tá? Então, assim, radiografias, mamografias, tomografia computadorizada, radioterapia, cintilografia são procedimentos que envolvem o uso de radiações ionizantes. Já a ressonância magnética e o ultrassom, não. Então, as questões de segurança para ressonância magnética e ultrassom são de outra ordem, né? Mas disparados, os exames que a gente mais realiza são envolvendo radiações ionizantes, principalmente o raio-x. Então, por isso, nós temos legislações que tratam, né, do uso das radiações no Brasil. E essas legislações, elas foram pensadas justamente para alinhar qualidade e segurança, ou seja, para garantir que a gente produza a melhor imagem com a menor dose de radiação possível. Isso é aliar segurança e qualidade, né? Com certeza. Então, nós precisamos utilizar as radiações de maneira correta para que elas possam produzir os efeitos que nós desejamos. Isso tem que ser controlado. Então, para isso, existem técnicas específicas que os profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia aprendem em suas formações, técnicas de realização dos exames, procedimentos de proteção radiológica, né, que é uma proteção específica às radiações, e do tratamento de reconstrução das imagens para a gente garantir a qualidade do exame que vai ser entregue. Então, além da legislação e dos documentos sobre as técnicas, também está envolvida a qualidade e a formação do profissional neste par segurança e qualidade. E quais são os principais indicadores dessa qualidade em um serviço diagnóstico por imagem e como garantir que essas imagens diagnosticadas precisas serão de alta qualidade? Então, eu costumo dizer que nós temos quatro indicadores, né, principais. Assim. A educação, sem dúvida nenhuma, encabeça a lista, né? A taxa de repetição de exames é o segundo, o levantamento das doses é o terceiro e a tecnologia em quarto. Não necessariamente nessa ordem, mas seriam esses quatro. Então, sobre a educação, né? Então, nós temos que ter uma formação adequada, não só dos técnicos e tecnólogos que fazem a aquisição e o controle da qualidade de imagem, mas aí também a gente pode colocar os médicos, Felipe, porque tão importante quanto tu fazeres uma imagem de boa qualidade é o outro lado saber ler o que ele está vendo. Então, eu vejo que existe bastante existe um peso muito grande caindo por cima dos profissionais que realizam os exames, mas a gente também tem que colocar os médicos radiologistas e os médicos em geral também nesse pacote, né? Sobre a taxa de repetição de exames, né? Então, aí a capacitação da equipe. Né? Então, repetir o exame por um erro de posicionamento, por exemplo, implica dobrar a dose de radiação do paciente, Sim. né? Então, a gente já botou fora tudo aquilo que a gente aprende sobre proteção radiológica, se tu tem que repetir o exame. O levantamento de doses, né? Então, existem mecanismos para a gente monitorar a dose que o paciente recebe, isso está nos próprios equipamentos,
e a dose que o profissional recebe através do uso de um dispositivo que a gente chama de dosímetro. Então, o quantitativo de dose que os pacientes recebem está relacionado justamente com o profissional, os fatores que ele seleciona, a quantidade de radiação que ele seleciona, mas também a tecnologia. Que equipamento é esse que ele está usando? É um equipamento novo? É um equipamento antigo? É um equipamento que está em boas condições de uso? Se não está em boas condições de uso, não é seguro. Então, ele vai acabar utilizando uma dose de radiação excessiva no paciente. E aí E a prejudica tecnologia, o tecnólogo, prejudica o médico cardiologista e prejudica o médico que precisa passar um diagnóstico preciso para o paciente, né, que necessita desse exame, né, para identificar a sua doença, a sua enfermidade, e às vezes principalmente acontece, infelizmente, né, Janaína, no serviço público, né, onde vive com equipamentos quebrados, né, que essa segurança é inferior e aí as pessoas precisam pagar um pouco mais caro para ter um serviço de qualidade melhor, não é verdade? exatamente. Então, uma das coisas que a população pode fazer, até para ter uma noção, né, de quantitativo de equipamentos, a gente consegue acessar isso no DataSUS, que é um dado público. A gente consegue acessar por município, a gente consegue acessar por estado, a gente consegue acessar por regiões da federação. Qual é o quantitativo de equipamentos que estão funcionando e que não estão funcionando, mas que existem? E sim, no SUS a gente tem, infelizmente, em alguns locais, não em todos, a gente tem Sim, instituições que são em excelente. tecnologia de ponta, mas outros que têm equipamentos que não deveriam estar funcionando porque estão em condições muito precárias, né? Já não são equipamentos tão seguros, embora funcionem. E dentro do que a E gente por leva. fim, né, Isso. a tecnologia, a gente tem a inteligência artificial agora entrando com toda a força e ela vem para somar esforços conosco, né, acelerando o processo de diagnóstico de doenças que muitas vezes o olho humano, quando cansa, já não consegue mais enxergar, né? E esses são tipos de estratégias que já são utilizadas, né, principalmente dessa inteligência artificial, para que erros de interpretação das imagens deixem de acontecer, né, Janaína? Às vezes passa despercebido, não por maldade, mas por uma questão do próprio equipamento, né, que a gente já falou essa questão. E é bom você trazer essa questão aqui. Eu acho que eu nunca vi, ou raramente a gente vê algum órgão de comunicação falar sobre qualidade nos equipamentos, qualidade em radiologia, de uma situação de exames que cotidianamente a gente precisa fazer, principalmente na área da ortopedia, né, quebrou uma perna, quebrou um braço, precisa do raio-x, que é um exame simples que deveria ter acesso por todo mundo, e aí entra você falando dessa qualidade, precisa ter a qualidade, não pode ter radiação acima do permitido, e é isso que a gente precisa passar para a população, né? Exatamente. Então, esses exames, né, eles são feitos hoje em dia com bastante segurança, tá? Eu posso te garantir que sim, porque mesmo quando o equipamento não está muito bem calibrado, os técnicos e tecnólogos em radiologia, eles aprendem outras estratégias que podem ser utilizadas para minimizar as doses de radiação. Por exemplo, a utilização de um campo de radiação menor, né? Já que não consegue diminuir a dose na rotina, a gente consegue diminuir de outras formas. Contudo, nem sempre a gente consegue fazer milagre, né? É. Às vezes não é possível. Mas eu chamo a atenção para a importância da tecnologia mesmo, porque isso é uma coisa que os gestores, né, tanto os serviços públicos quanto privados, eles precisam entender que as tecnologias elas são um investimento, elas não são um custo. Custo a gente tem quando fica consertando equipamento que vai estragar de novo em pouco tempo, né? Trocando peças que daqui a pouco a gente já não consegue mais, então vão estar consertando peça que já não existe mais. E com isso nós aumentamos as chances de diagnósticos incorretos, de atraso no diagnóstico de doenças graves como câncer, que a gente sempre fala muito, né? Olha só, precisa fazer mamografia para identificar precocemente o câncer de mama.
Não é a mamografia que causa o câncer, é bom deixar claro. Ela identifica quando ele existe. E quanto mais cedo fizer, melhor, né? Quando chegar no período correto, né? Na faixa etária correta, por óbvio. Mas antes que ele seja palpável, né? Só que isso requer um equipamento que tenha uma boa tecnologia. Equipamentos analógicos, que não são os equipamentos que a gente utiliza hoje, são equipamentos mais antigos, eles não têm essa capacidade tão apurada. Então, acaba que o diagnóstico não é tão precoce quanto deveria, né? Então, a tecnologia, ela vem ajudando muito nesse sentido, permitindo exames de maior precisão, e isso, sem dúvida, vai repercutir no tratamento, que vai ser um tratamento mais assertivo, né? E o paciente vai ter a probabilidade de cura muito mais alta. Muito bem, estamos conversando, pessoal, com a Janaína Fagundes de Moraes, ela que é tecnóloga em radiologia, ela que é de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, está aqui falando conosco. Janaína, nós vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta, porque eu estou gostando muito de falar de tecnologia, tirando muitas dúvidas que eu e muita gente que assiste o Viver com Fé e Saúde tinha sobre esse campo da radiologia. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo, tirando essas dúvidas, tá bom? Obrigada. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Viver com Fé e Saúde. Voltamos já. Estamos de volta com Viver com Fé e Saúde, mais uma vez agradecendo a companhia da sua audiência. Vocês perceberam, né? Estamos falando sobre qualidade e segurança em radiologia. Nossa convidada, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Janaína Fagundes de Moraes, já falou vários momentos, né, várias situações aqui sobre esse trabalho. E, Janaína, falando ainda sobre a questão dos riscos, né, a gente sabe que precisa das dosagens corretas. Quais são os riscos mais comuns associados a exames de imagem como tomografias e raio-x? Bom, acho que a gente pode começar falando do risco, né, de exposição excessiva à radiação, que esse sim é o risco mais temido, né, que pode produzir lesões no curto ou no médio, longo prazo. Em geral, esses riscos, eles estão mais relacionados ao profissional mesmo do que ao próprio paciente, embora a dose de radiação do paciente seja bastante representativa, né? Contudo, a gente também tem outras reações que são bem importantes, como a reação aos meios de contraste. Os meios de contraste, eles são como medicamentos que são administrados aos pacientes durante alguns exames, como a tomografia computadorizada, né? Então, a gente tem que tomar precauções para que o paciente não tenha uma reação alérgica, alguma coisa assim que possa colocar em risco a vida dele. Isso não teria nada a ver com a radiação, mas teria a ver com o exame de uma maneira global, né? A exposição de gestantes é um outro ponto importante, né? Gestantes e crianças. Então, no caso das crianças, existem protocolos apropriados para elas, né, com menos dose, e quanto às gestantes, a gente precisa adotar medidas de segurança para proteger o feto. A gente não vai impedir que uma gestante faça um exame de imagem, imagina que ela possa, né, a gente nunca deseja isso, mas pode cair, fraturar um tornozelo, vai precisar fazer um raio-x, né? Não vai poder esperar o final da gestação para isso. Então, a gente coloca uma proteção, né, que a gente chama de EPI, um avental plumbífero no abdômen dela, para com isso proteger o bebê. E aí ela pode fazer o exame de forma tranquila. E o outro, né, a outra questão seriam os erros, né, de diagnóstico, ou por exames mal realizados com equipamentos muito antigos que não mostrem o que o paciente tem, ou erros de interpretação mesmo por conta do médico que olhou o exame, que possa, então, inferir um falso positivo, um falso negativo. Por isso que é importante sempre a capacitação da equipe técnica para que possa contribuir na segurança desses exames. E outra pergunta, você fala na questão dos índices de radiação, tem que ser da forma correta. Como que é feita essa verificação? É por número, porcentagem?
como que é feito, assim, para a gente poder entender um pouco mais claro, mais resumidinho para a gente. Nós somos leigos, né, não entendemos os termos técnicos, né, mas assim, como que a gente pode entender de forma fácil essa questão? Uhum. É até tantos por cento a gente pode fazer o exame de forma tranquila. Bom, quando nós vamos fazer um exame, né, nós selecionamos no equipamento alguns parâmetros técnicos, tá? Esses parâmetros técnicos, eles vão determinar a energia da radiação que vai interagir com o paciente e a quantidade dela. Essa combinação a gente chama de dose. Então, existem na legislação, né, não existe para o paciente especificamente uma dose mínima, porque a gente vai utilizar aquilo que for necessário para aquele paciente. Então, tu tem paciente de maior porte, paciente de menor porte, então não tem como determinar isso. Mas existem doses para o público, né? E existem doses para os profissionais. E aí a gente considera como dose anual, tá? Com relação ao paciente, então, a nossa grande preocupação é utilizar única e exclusivamente a dose necessária para aquele exame. Então, a gente não faz uma aferição. Os equipamentos, eles dizem qual é a dose que o paciente recebeu, mas aquilo ali é importante para nós em exames como hemodinâmica. A hemodinâmica é um procedimento de imagem realizado durante, por exemplo, o cateterismo cardíaco. O paciente fica muito tempo exposto à radiação, porque o procedimento ele pode demorar muito tempo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, ele fica recebendo radiação ao longo desse tempo, né? Não de maneira contínua, naturalmente, mas ele fica. Então, ao final do procedimento, a gente tem que informar qual foi a dose que ele recebeu, até para avaliar se existe algum risco de queimadura da pele ou não. Entendi, ficou bem mais claro, mas porque a gente vai, tem que fazer o raio-x, né? Aí a gente só entende a questão do exame quando você traz essas questões, é mais claro para a gente, porque são exames necessários, né? E claro, né? Hoje é bem difícil, né? Termos, né? Questão de erros, tem muitos cursos de capacitação, os próprios médicos que fazem um excelente trabalho em todas as unidades, tanto públicas como privadas. E agora com a tal da inteligência artificial, o que ela tem contribuído aí para que você que tem 30 anos de experiência, né? Você falou no começo, você que pegou desde o início ali da radiologia e agora veio esse negócio, esse trem chamado inteligência artificial. O que isso muda no trabalho? Claro, para melhor, né? Mas o que muda na capacitação dos profissionais, dos médicos radiologistas, dos médicos que precisam ler e também identificar de uma forma mais clara, com certeza, mas precisa também ter essa capacitação da inteligência artificial, né? Isso, a inteligência artificial, ela é um mundo a desbravar, né, digamos assim. Na área da saúde, principalmente, ela tem se mostrado muito, muito importante, muito positiva quando a gente utiliza da maneira correta, né? Então, ela é uma ferramenta que tem se mostrado capaz de aumentar a precisão e a eficiência na análise dos exames. Então, existe uma coisa que a gente chama de algoritmo, né? Então, a gente faz a inteligência artificial aprender, né, os padrões do que são as imagens normais. E aí, das patológicas, a gente faz a inteligência artificial aprender o que é um câncer, o que é uma fratura, são patologias diferentes. Então, não basta ela saber que não é normal, ela já consegue rastrear, porque ela vai aprender que padrão de patologia é aquela. Claro que ela não vai dar o laudo, entende? Ela vai apenas apontar, olha só, aqui parece que tem alguma coisa, dá uma olhada aqui, né? Então, isso tem sido muito importante. Tem um tomógrafo que tem uma inteligência artificial acoplada que faz a identificação de AVC isquêmico. Então, isso é bem legal, porque quando o paciente passa pela tomografia e aquela inteligência artificial detecta uma área da imagem que pode ser um AVC isquêmico, ela já sinaliza.
Então, aquele paciente ele já vai ser priorizado no atendimento, porque existe um tempo, né, para a gente poder fazer a intervenção e o paciente não ficar com sequelas. Então, veja o quanto isso é importante, o quanto isso vai impactar positivamente na vida do paciente, se ele não ficar com sequela. E aí, olhando, né, no sistema macro da saúde, o quanto a gente poderia evitar que esses pacientes ficassem dependendo do INSS, né, deixando de trabalhar, deixando de ter produtividade na sua vida, porque a gente não conseguiu identificar no tempo hábil. E a inteligência artificial tem nos ajudado nisso. E eu não sei se faz parte, mas assim, eu venho tendo essa percepção que muitas cirurgias que eram feitas de forma mais invasiva, que tem que abrir o paciente, hoje já são feitas de forma menos invasiva, faz 2, 3 furinhos ali, faz com uma prática menos invasiva, que dá um resultado até melhor, né? Aquelas cirurgias por vídeo. Isso é um grande avanço da inteligência artificial e também essa nova leva da tecnologia para que o paciente tenha uma segurança melhor, tanto em radiologia, mas em tantos campos também da medicina? Sem dúvida, a gente tem a inteligência artificial como uma tecnologia, mas a gente tem outras tecnologias, como, por exemplo, os procedimentos feitos por robótica, né? A colocação de próteses através de procedimentos de robótica, cirurgia de câncer de próstata, né? A retirada da próstata através de uma cirurgia robótica, uma cirurgia muito menos, de muito menor porte, né? De uma recuperação mais rápida e de maior precisão. Então, a tecnologia ela tem que ser vista como algo que veio para contribuir com o nosso trabalho. Ela não vai competir conosco, né? Ela vai ser utilizada por nós em nosso favor. Então, a gente tem que aprender a ensiná-la, né? Para que ela aprenda o que a gente precisa que ela faça. Né? Então, eu vejo isso como um grande avanço. Janaína, eu quero te agradecer por você participar conosco do nosso Viver com Fé e Saúde pela primeira vez, falando de um tema muito importante. E eu queria que você deixasse uma mensagem fundamental sobre a importância da gente falar sobre qualidade e segurança em radiologia. Você que tem uma vasta experiência, mais de 30 anos, né, acabou de falar sobre essa questão dos avanços tecnológicos. E para nós que somos leigos, é muito importante saber, mesmo que de forma breve, sobre essa importância que todos vocês, técnicos, médicos, tanto radiologistas como médicos clínicos, estudam muito, né, para que tudo aconteça com maior segurança e sempre usando a tecnologia ao nosso favor. Janaína? Então, a realização de exames de imagem, ela é de extrema importância para muitas coisas, né? Não só quando nós estamos doentes e sentimos algum sintoma. É de extrema importância também para rastreamento de doenças, como o câncer de próstata, o câncer de mama. Então, fazer esses exames é importante. O uso das radiações hoje ele é extremamente seguro. Nós não podemos atrelar, né, o aumento das taxas de câncer ao aumento das taxas de exame, não é essa a correlação que a gente tem que fazer. Então, não deixem de fazer os seus exames de imagem quando necessários, certo? E sim, na medida do possível, tentar utilizar, né, instituições de saúde que disponham de uma melhor tecnologia, porque isso vai garantir uma maior precisão também nos resultados desses exames. Muito bem, pessoal. Falamos com Janaína Fagundes de Moraes, tecnóloga em radiologia. Te agradeço por você aceitar, né? Você está aqui conosco através do SENAC, né? SENAC aí do sul, do Rio Grande do Sul. Te agradeço. Agradeço também a pessoa da Aline, que é a nossa assessora, a nossa grande parceira aqui, que sempre nos ajuda com pautas muito importantes. E obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você trazer todas essas informações para a galera em todo o Brasil que acompanha aqui o nosso Viver com Fé e Saúde. Obrigado, viu, Janaína? Muito obrigada pelo convite. Valeu. Abraço a todos os porto-alegrenses aí do Rio Grande do Sul e de Poá, Porto Alegre. Valeu, Janaína. Muito obrigada. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência com o quarto e último bloco do nosso Viver com Fé e Saúde. Voltamos já.
Estamos de volta com Viver com Fé e Saúde, quarto e último bloco aqui do nosso programa, mais uma vez agradecendo a Janaína Fagundes de Moraes, tecnóloga em radiologia, falou conosco diretamente de Porto Alegre sobre esse tema muito importante, qualidade e segurança em radiologia, também abordou outros assuntos que faz parte dessa qualidade, dessa segurança, né? Muito obrigado, tema muito interessante, muito importante, ela tirou todas as nossas dúvidas aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Gratidão, um abraço também a toda a equipe do Senac, que sempre está nos atendendo aqui com pautas muito importantes, pautas até inovadoras, né, que a gente não vê em outros lugares, e aí o Senac apresenta, sugere essas pautas. Quero agradecer a Aline, que sempre está conosco nessa grande parceria que utilizamos, né, o nosso programa também para evangelizar e informar a você sobre um assunto muito importante acerca da saúde, porque o nosso programa fala sobre viver com fé e saúde. Para encerrar o nosso programa, nós queremos para o nosso quadro Viver com Saúde, outro parceiro que sempre está à nossa disposição, o Dr. Pedro Amaral, pediatra, neonatologista, chefe da maternidade, da pediatria da maternidade Cândido Mariano. E a dica que ele vai nos trazer hoje, pessoal, é para os pais de como podem regular a alimentação dos seus filhos nesta época natalina, né? Uma época que tem muitas comidas, bebidas, né? Uma comilança, como que as crianças podem aproveitar tantas delícias de forma regular. Dr. Pedro, que é especialista no assunto, vai trazer dicas importantes para nós, então convido você a acompanhar. Sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista, especialista em nutrição da infância. E quero trazer dicas para você com a dieta e as festas de finais de ano do seu filho. Dica número 1, pratos coloridos e nutritivos. Durante as festas de fim de ano, uma ótima forma de cuidar da saúde das crianças é apostar em pratos coloridos e ricos em nutrientes. Monte saladas com vegetais como cenoura, tomate, folhas verdes e adicione frutas da estação, como manga, abacaxi, que elas vão adorar. Para temperar, use azeite, limão, ervas naturais, evitando sempre o excesso de sal. Essa mistura não é só saudável, mas também deixa a mesa linda e ainda mais atrativa para os nossos pequenos. Dr. Pedro, muito obrigado mais uma vez, que dica muito importante. Semana que vem esperamos mais uma dica aqui do Viver com Fé e Saúde. Dr. Pedro, nessa época, né, de Natal, Ano Novo, muita comilança, as crianças gostam de passear, né, de comer por aí. Dr. Pedro vem com essas dicas importantes de como as crianças podem aproveitar, mas também de forma saudável. Dr. Pedro, muito obrigado. E se você chegou agora, perdeu o Viver com Fé e Saúde, não tem problema, você pode acessar a nossa plataforma lá no nosso canal do YouTube, @Rede Imaculada. Lá você pode curtir, compartilhar, se inscreve em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações e, claro, esse como os outros programas, Viver com Fé e Saúde, Só Amor Constrói e tantos programas que nós temos aqui em nossa rede, nossa grade de programação, estão lá no nosso canal do YouTube. Ativar o sininho é muito importante, porque quando tem conteúdo novo, você recebe uma notificação do YouTube para que você possa acompanhar e compartilhar com seus amigos, com sua família, com a sua comunidade, enfim, né, com muitas pessoas, para que mais pessoas possam conhecer essa missão da Rede Imaculada lá no nosso canal do YouTube. Você também pode participar do nosso programa sugerindo pautas através dos nossos contatos, né? Nosso WhatsApp aqui é o 67 993 47 0532. Apareceu aí um tema muito importante, sugere para nós aqui, nós encaminhamos aqui para a produção, procuramos o especialista, a especialista desse assunto, para que possamos trazer aqui no Viver com Fé e Saúde e também compartilhar com muitas pessoas o tema que você sugeriu, tá bom? Então, 67 993 47 0532. E a gente, para encerrar o nosso programa, não podemos deixar de agradecer a madrinha da evangelização, que sempre está aqui, quando a Claudinha está aqui presente, é claro, né, com as suas roupas da Armileide Modas. Armileide Modas, que tem aí estampas propriamente para a silhueta de cada mulher, né? Então você pode acessar as plataformas da Armileide Modas, que é a madrinha da evangelização, através do Instagram, @Armileide Modas.
pelo WhatsApp, entregas para todo o Brasil, 67, que é o código aqui de Mato Grosso do Sul, 999760465, e lá no site você acompanha todos os looks, as novidades, promoções da Armilade Modas. O site é o www.armilade.com.br. Um abraço para a Arlete, a toda a sua equipe que sempre está aqui conosco fazendo essa grande parceria, a nossa madrinha da evangelização. E a você que esteve conosco até o fim, muito obrigado. Semana que vem Viver com Fé e Saúde volta com mais um tema muito importante para todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Imaculada. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus e no amor de Maria. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Salve Maria Imaculada!